Olá, pessoal, tudo bem? Retornamos. Agora estamos na sétima aula e essa sétima aula vamos falar sobre a Década Nacional de Segurança no Trânsito, que ela vai de 2021 até 2030, que é a década atual que estamos, e vamos também falar para vocês um pouquinho sobre o Penatrans, que é um plano de redução de sinistros, de mortes e lesões no trânsito. Então, são dois documentos também a nível federal, mas são políticas públicas também muito interessantes, que abordam, no geral, tanto segurança viária, como mobilidade e como também, é claro, educação para o trânsito. Então, trazendo nesse formato voltado mais para a educação para o trânsito, tá? Eu vou abordar algumas temáticas importantes para vocês. Então, a década de ação de segurança para o trânsito, a gente está na segunda década, na verdade, tá? De 2021 a 2030. A primeira década foi de 2011 a 2020. A primeira década, ela não teve muito sucesso, tá? Então, o que acontece? Inclusive, a nível de Brasil, na primeira década, o Brasil, ele teve, inclusive, um aumento do número de sinistros, 13,5% de aumento nos sinistros. E essa década é justamente para quê? O objetivo é diminuir o número de sinistros com mortes e lesões graves, pelo menos em 50%. E aí, na primeira década, não foi muito possível a nível de Brasil e outros países também não conseguiram, e diante disso se lançou a segunda década, que é onde estamos justamente na luta, para ver se esse número a gente consegue diminuir essa estatística. Então, essa década, ela foi regulamentada pela resolução da Assembleia Geral da ONU, onde foi criado o Plano Global, segunda década de ação pela segurança no trânsito, de 2021 a 2030, com a meta explícita de reduzir mortes e lesões no trânsito em pelo menos 50% neste período. Então, rejeita a manutenção de tendências atuais e estimula os governos e partes interessadas a trilharem um novo caminho, aquele que prioriza e implementa uma abordagem de sistemas seguros integrada, que posiciona diretamente a segurança no trânsito como o fator-chave para o desenvolvimento sustentável. Então, é justamente o que ele quer dizer? Mudança de postura, mudança de paradigmas, rever o que está se fazendo hoje e o que podemos fazer a nível de melhorar essa estatística, de combater esse número tão alto de sinistros com mortes e lesões. Então, ele faz esse chamamento para a sociedade e para os municípios, para os órgãos de trânsito no geral, tá? Então, visa inspirar governos nacionais e locais, assim como outras partes interessadas que podem influenciar a segurança no trânsito, incluindo sociedade civil, comunidade acadêmica, o setor privado, doadores, líderes comunitários e jovens e outras partes interessadas. Então, essa foto, ela é bem esquemática e aí, assim, eu achei interessante mostrar. Está dentro do documento, tá? O documento ele tem 36 páginas, então eu fiz assim um apanhado que era mais interessante. Os desenhos esquemáticos eu acho interessante para mostrar a vocês de uma forma melhor de entendimento. E aí nesse desenho esquemático ele faz três perguntas, né? O que a gente pode fazer, como e com quem fazer? Então essas três perguntas está inicialmente lá no plano e aí ele tanto pergunta como responde. Então, o que fazer? E aí a gente vê aqui do lado esquerdo, tem justamente fazer o quê? Melhorar a infraestrutura viária, melhorar os usuários de vias seguros, transporte multimodal. Esse transporte multimodal e planejamento do uso do solo é a questão de utilizar o transporte público, de utilizar a bicicleta, de realizar trajetos a pé como uma forma de um transporte mais sustentável e mais limpo. Veículos seguros, pensando na maior segurança dos condutores e passageiros, no intuito de melhorar a questão de tecnologias e aparatos que possa trazer mais segurança para os ocupantes dos veículos. Resposta após sinistro, essa resposta após sinistro é justamente pensar que
um condutor, qualquer pessoa que esteja envolvida em um sinistro, ele precisa de uma resposta mais rápida, de um atendimento mais eficiente, ele precisa de pessoas, uma equipe, pessoas preparadas para esse atendimento, de socorrista, e aí eles até colocam que esse pós-sinistro, pensar também até em pensar na capacitação e melhorar essa questão, que até o motorista de transporte coletivo, de táxi e até os policiais, enfim, todos que estejam envolvidos na primeira linha, eles já têm que ter essa noção de primeiros socorros para que possa dar esse apoio, justamente no intuito de prevenir uma vida. E aí a gente vai ter como fazer. Esse como fazer, ele coloca aqui no plano, que é justamente os marcos legais. Ele fala sobre a questão de gestão de velocidade, ele fala a importância de gerir essa gestão da velocidade nas vias, principalmente em vias urbanas, onde a gente tem uma densidade grande de pessoas circulando. E aí ele fala, inclusive, desse limite do 30 km por hora, seria uma velocidade compatível e segura, no intuito de diminuir os sinistros de trânsito. Fala também sobre a questão de gênero. A questão do gênero traz exatamente a questão da mulher, que ela se envolve em menos sinistros, e aí também tem aquela questão que possa ser que ela também conduza menos os veículos, né? Ela dirija, vamos dizer que dirige menos, e aí a gente também tem a questão que, tipo, até, e quando elas se envolvem em alguns sinistros, o que tem colocado nesse documento é que elas sofrem mais lesão, elas inclusive sofrem mais lesão cervical, porque os veículos, quando eles são testados, eles são testados por um homem de porte médio, ele não é testado por uma mulher. Então, assim, quando tem uma lesão ou quando tem algum tipo de impacto, a mulher ela tem tendência a ter uma lesão cervical mais forte do que um homem, tá? Então, isso está lá no documento também, não sou eu que estou querendo defender a causa feminista, tá? Então, de fato, está lá no documento essa questão. Quem tiver interesse ou disponibilidade, lê essa parte, está lá falando sobre essa questão. E aí a gente também tem a questão de financiamento, de desenvolvimento de capacidades e foco em países de baixa e média renda. Esse foco nesses países é justamente melhorar as questões de política públicas, repensar nesses países, porque ainda são os países que mais se envolvem em sinistros com mortes. Então, mostra também nesse documento que esses países, da quantidade total de sinistros, 90% estão relacionados aos países de baixa e de média renda, tá? E aí, com quem fazer? Com quem fazer é justamente todos. Então, todos podem fazer. Então, é o governo, a sociedade civil, o setor privado, são os financiadores, enfim, todos podem ajudar e todos podem pensar nessa causa de salvar vidas, tá? Então, o documento ele coloca nesse formato. E aí eu tenho aqui, ó, trouxe para vocês como funciona o plano global, tá? Tem aqui essa é a foto do documento. Este plano global, ele invoca governos e partes interessadas para trilhar um novo caminho, que enfatize segurança como um valor básico dentro do sistema seguro da mobilidade sustentável. Então, invoca governos e todos os envolvidos com a segurança no trânsito a usarem este plano para guiar desenvolvimento, implementação e avaliação em curso de ações de segurança no trânsito no âmbito global, regional, nacional, subnacional, adaptado e ajustado a contextos específicos. Então, os planos, inclusive, eles devem identificar suas prioridades de ação de curto, médio e longo prazo, reconhecendo que nem tudo pode ser feito imediatamente. Então, esse plano, ele invoca, então esse plano, ele faz um chamamento que todos têm que fazer parte desse plano, que tem que usar como uma meta. Então, esse plano, ele inclusive coloca que você pode utilizá-lo, mas sempre pensar no seu contexto atual, no seu contexto local e sempre priorizar o que é que você precisa atuar, quais são as suas prioridades, ali onde você pode atuar, tá bom? Então, ele menciona essa questão também.
E aí, nesse desenho aqui esquemático, ele mostra quais são os pilares, que no caso, eles utilizam 4 pilares, tá? Ele usa usuário seguro, que é o primeiro, segundo, veículo seguro, terceiro, via segura, e ele usa o último pilar com resposta efetiva pós-sinistro, que a gente já tinha conversado lá no outro desenho esquemático. Então, ele fala que esses são os pilares, mas que também a gente tem as áreas. Ele colocou também nesse plano que são 5 áreas, que vai ser legislação, fiscalização, instrução, tecnologia e suporte regulatório internacional. E aí ele também pontua o que cada pilar vai atuar. Então ele colocou no usuário seguro. Usuário seguro vai abordar que questão? Como a gente pode pensar em um usuário seguro? O que é que se tem que fazer? Então, normas de trânsito para condutores, ciclistas e pedestres. Ele colocou aqui todos os envolvidos no trânsito, os condutores, ciclistas e pedestres precisam ter segurança. Ele colocou comportamento lícito garantido pela policiais e por fiscais, conscientização e treinamento e análise, tecnologias e equipamentos de suporte, lembrete das normas e instrumentos jurídicos de resoluções também, ok? Então, esse seria para o usuário. E um veículo seguro, o segundo pilar. O segundo pilar, que fala sobre veículo seguro, fala sobre regras e padrões para a admissão de veículos ao trânsito. Segundo tópico, certificação e inspeção por fiscais qualificados, conscientização para o usuário, treinamentos para fiscais, tecnologias e equipamentos de suporte, lembretes de conformidade e instrumentos jurídicos. O terceiro, que é a via segura. Então, esse terceiro pilar fala justamente da norma para projeto, construção, manutenção e sinalização, questão de infraestrutura, tá? Também auditoria, avaliação, inspeção por equipes qualificadas. Também conscientização para gerente de vias e para fiscais. Também projeto de via favorável e autoexplicativo, sistemas de vias inteligentes e também instrumentos jurídicos, tá? E por último, resposta efetiva pós-sinistro. Essa resposta efetiva pós-sinistro tem a ver justamente com as normas para a resposta de coleta de dados e investigação, a supervisão e serviço de resgate de investigadores sobre a questão de investigando sinistros, treinamento de primeiro socorro e serviço de resgate, treinamento de investigadores, tecnologia e equipamentos de apoio e também a questão de resolução consolidada. Então, esse também é um documento que fala bastante sobre segurança viária e ele coloca muito bem esses 4 pilares como sendo muito importante para salvar vidas. E por último, coloca aqui as metas. São 12 metas que o plano engloba e essas 12 metas elas teriam que ser cumpridas até 2030, tá certo? Então, a primeira meta, ela vai abordar justamente o seguinte, que todos os países estabelecerem um plano de ação nacional e multissetorial de segurança no trânsito, abrangente, com metas e prazos determinados. Então, essa primeira meta é justamente para pensar que todos os países, eles precisam justamente pensar num plano. A segunda meta, até 2030 também, que todos os países adquirem um ou mais instrumentos jurídicos da ONU para relacionado com a sua segurança no trânsito. A terceira meta, que todas as novas vias com padrões técnicos que considerem a segurança no trânsito para todos os usuários da via ou atinjam classificação de 3 estrelas ou mais. Então, aqui é sobre a questão de infraestrutura, a questão de as vias mais seguras, padronizadas. Quarta meta refere-se a mais de 75% dos deslocamentos serem em vias que atendam os padrões técnicos, que levem em conta a segurança no trânsito para todos os usuários. Então, ele coloca aqui já a questão, uma meta que tem uma porcentagem para atingir, ok? A meta 5, ela refere-se a 100% dos veículos novos
fabricados, vendidos ou importados e de usos usados atenderem ao padrão de segurança de alta qualidade, como regulamentos, recomendações pela ONU, regulamentos técnicos globais ou reconhecidos requisitos nacionais de desempenho equivalente. Então, aqui ele colocou a meta de 100%, justamente para que os veículos eles tenham maior segurança e qualidade. A meta 6, que é reduzir a metade da proporção de veículos trafegando acima do limite de velocidade e reduzir as lesões e mortes relacionadas à velocidade. Então, aqui também uma meta 6 é uma meta importante, é uma meta que tem a ver com o nosso tema deste ano definido para as campanhas, que é desacelere, seu bem maior é a vida, que é justamente essa questão de velocidade. É uma realidade ainda cruel, mas é nossa realidade, ainda temos muitos sinistros voltados para essa questão de velocidade. Então, essa é uma meta 6, é importante. A meta 7, que é aumentar a proporção de motociclistas que utilizam corretamente capacetes padronizados para cerca de 100%. Então, essa meta 7 fala que é 100% que os motociclistas utilizam capacete de forma adequada, que também é uma realidade que a gente vê no dia a dia de fiscalização, que eles não utilizam capacete de forma correta. A meta 8, aumentar a proporção de ocupantes de veículo utilizando cinto de segurança ou sistema padrão de retenção para criança. Justamente é uma meta também de 100%, atingir 100% para que os passageiros, tanto passageiros como os motoristas, eles utilizam cinto de segurança, inclusive os passageiros do banco traseiro. Ok? Que as crianças elas tenham que utilizar o seu sistema de retenção adequado. A meta 9, reduzir pela metade o número de lesões e mortes no trânsito relacionados a condutores que consomem álcool, ou reduzir os casos relacionados a outras substâncias psicoativas. Então, também é uma meta importante, onde a gente tem um número expressivo de sinistro voltado a essa questão. A alcoolemia, e não só a alcoolemia, mas também o uso de outros tipos de drogas não lícitas. Também é uma meta importante. A meta 10 refere-se aos países com leis nacionais para restringir ou proibir o uso do telefone ao dirigir. Então, uma meta também importante, que é justamente o uso do aparelho telefônico, que é acredito que é uma das autuações que ela é mais feita aqui no município, tá? Então, autuação sobre o uso do celular, tanto o motorista do veículo particular, como até transporte coletivo, motociclista, enfim, todos utilizam o celular de forma demasiada quando eles estão dirigindo. E a meta 11, os países com regulamentações promulgadas sobre o tempo de direção e período de descanso para condutores profissionais ou aderir à regulamentação internacional regional nesta área. E a última meta, que refere-se que todos os países estabelecerem e alcançarem metas nacionais para minimizar o intervalo de tempo entre a ocorrência de um acidente, no caso eles colocaram aqui acidente ainda, está certo nesse documento, mas a gente já entende que é sinistro, e a atenção emergencial profissional. Tá? Então, ele fala sobre essa questão justamente do tempo de ocorrência, né? Essa questão justamente dessa rapidez no atendimento e eficiência, sabendo que ali tem uma vida que ela precisa ter, a gente precisa correr atrás desse prejuízo, que a gente acredita que os números de sinistro eles podem sim diminuir na medida em que a gente possa melhorar esse pós-sinistro, esse atendimento pós-sinistro. Aí, no caso, esse foi o resumo, tá? Da resolução que a gente viu agora, tá? Sobre a década que vai de 2021 até 2030, então é um documento importante. Agora a gente vai abordar a questão agora do Penatrans. O Penatrans, ele é um documento relativamente recente, porque é um documento de 2018, foi elaborado pela Lei 13.614 de janeiro de 2018, onde nessa lei cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, conhecido como Penatrans, e acrescenta
sobre este documento o regime de metas de redução do índice de mortes no trânsito por grupo de habitantes e o índice de mortes no trânsito por grupos de veículos. Então, ele faz pelo grupo de habitantes e também por grupo de veículos, tá? E a meta é justamente reduzir pelo menos a 50% esse número de sinistro com mortes e com lesões graves, ok? E aí a gente vai ter o segundo artigo, que fica criado o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, a ser elaborado em conjunto pelos órgãos de saúde, trânsito, de transporte e de justiça. Então, veja que ele é um documento em conjunto, então tem várias visões, justamente pensando de uma forma mais global em salvar vidas, não é só a necessidade apenas do trânsito, é muito mais complexo. E aí a gente vai ter algumas questões importantes que o Penatrans traz. O que o Penatrans deverá conter? Tá? Então, assim, tem alguns tópicos importantes que o Penatrans ele vem abordando, tá? Como, por exemplo, a participação da sociedade em geral, a questão de campanhas permanentes e públicas sobre a informação, esclarecimento sobre educação, conscientização, visando atingir os objetivos do Penatran, ok? Então, assim, tem algumas situações importantes nesse documento. Ele é um documento bastante extenso, tá? Ele tem, inclusive, 182 páginas, mas tem algumas situações que eu vou abordar aqui com vocês, mas a gente vai abordar no próximo bloco, tá? Então, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até a próxima.